Graça e paz, queridos, que Deus abençoe a vida de cada um, de cada uma. Que eu tenho uma palavra de Deus para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para mudar a tua trajetória. Muitas vezes nós pensamos que os projetos que Deus ele estabeleceu para as nossas vidas, por algum motivo eles pararam. E Deus ele não vai mais nos abençoar, Deus ele não vai mais olhar para nós com um olhar de misericórdia. Mas eu quero dizer para você, nesse início de mensagem, é que ainda dá tempo. Para aqueles que querem, sempre há um jeito, há uma possibilidade. E é sobre isso que eu gostaria de falar contigo nessa noite. Agradeço a você que se sensibilizou e vai nos ajudar com a sua oferta, com o seu dízimo. Muito obrigado, que Deus te abençoe e recompense poderosamente. Voltamos agora após o Gasofilaço Online e oro e profetizo que a tua vida financeira nesse momento de pandemia seja uma vida abençoada para a glória de Deus, porque só aqueles que são abençoados têm a capacidade de abençoar. Só aqueles que são gratos sempre terão a oportunidade de agradecerem novamente. Pega a tua Bíblia, querido, comigo, em nome de Jesus. Quero convidá-los a abrir um texto conhecido de todos nós. Você que tem a sua Bíblia, seja ela no celular ou como eu estou aqui no tablet, abra comigo, por favor, em Êxodo, texto que você conhece, no capítulo de número 3, Êxodo, capítulo de número 3. Se você não tem, eu espero você ir lá buscar. Se puder você, por bondade, aí na sua casa, ficar de pé, só para não perder o ritmo. Eu agradeço muito se você puder fazer isso. Êxodo capítulo de número 3, vamos ler a partir do versículo de número 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos, Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Êxodo capítulo de número 3, versículo 1 em diante. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá, a ver, brandou. Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele lhe disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse: Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Aleluia. Até aqui, queridos, vamos meditar na palavra do Senhor. Eterno Deus, Pai maravilhoso, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, podendo, Senhor, aprender um pouco mais da Tua palavra, crescer na graça e no conhecimento. E pedimos, Espírito Santo, fala conosco assim como o Senhor já tem falado. Usa-me por bondade, por misericórdia, pelo amor que o Senhor tem por todos nós, não pelos méritos de qualquer ser humano, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Que diminua eu, Pai, e que cresça o Senhor nesse momento. Fala com o teu povo. Eu tenho certeza que aquilo que o Senhor falou no meu coração é algo que o Senhor também transmitirá para o coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero dizer para você com clareza, com verdade, que ainda dá tempo. Eu quero dizer para você neste momento
que Deus, Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu da sua promessa. Deus, Ele está além da circunstância, do tempo, do espaço, dos problemas, das nossas limitações. Ele continua sendo um Deus verdadeiro. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus que está disposto a te abençoar se você tomar posse, se você tomar posição e de fato fizer a vontade dele. Nós vemos aqui a história de um homem chamado Moisés. Moisés foi alguém que Deus já havia escolhido desde o ventre da sua mãe. Certa feita, o faraó estava perseguindo o povo de Deus no Egito, porque o povo estava crescendo numerosamente. E Moisés, para não ser morto, ele foi colocado num cesto feito de juncos. E aquele cesto, curiosamente, ele vai até a casa de Faraó. E a princesa estava ali tomando banho, pega aquela criança e adota. E curiosamente Deus, ele chama Moisés em meio a toda essa turbulência. Deus já estava preparando todas as coisas. Deus estava cuidando de Moisés, porque até onde eu sei, o leito daquele rio, aonde chega aquele cesto, ele estava, na verdade, subindo o rio. Como um cesto que foi colocado no rio, ele consegue subir, ele consegue ir contra a correnteza. E Deus, ele faz algo sobrenatural para que Moisés, ele chegue até a casa de Faraó. O que eu quero dizer aqui, querido, Deus, ele até muda as leis da natureza. Deus, ele muda qualquer circunstância para abençoar, para estender as suas mãos, para fazer com que o seu milagre, a sua vontade, de fato, ele seja concretizado, independentemente do que você esteja vivendo. Não importa se porventura você olha a sua circunstância hoje e parece que nada funciona, nada está dando certo, nada está do jeito que você gostaria. Eu quero dizer, querido, querida, que Deus, ele muda até mesmo o curso da natureza para te abençoar. Deus, ele muda a circunstância para demonstrar que ele é Deus, porque ele tem um plano contigo. A palavra dele diz com clareza, que ele tem números, no capítulo de número 23, versículo de número 19, o seguinte: que Deus deu ao homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não cumpriria? Somente creia, porque o Deus que você serve continua sendo um Deus de milagre. E Deus faz isso. E aquele cesto, ele sobe o rio, sendo que ele vai contra a correnteza. O cristão é chamado para isso, chamado para ir contra a correnteza que o mundo tem vindo. E quando nós analisamos aqui esse texto, queridos irmãos, queridas irmãs, nós começamos a perceber que verdadeiramente Moisés era alguém que desde o seu nascimento já estava vivendo o sobrenatural. Talvez na concepção humana nós não começamos a viver o sobrenatural, como eu, por exemplo. Os meus pais não eram cristãos, eu não nasci num lar cristão, mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu nasci de novo e eu começo a viver o sobrenatural de Deus. E a vida, ela é feita de várias etapas. Moisés, ele cresce e ele reconhece que é parte do povo de Israel. Curiosamente, ele foi cuidado pela sua mãe era sua babá, e o povo ali do Egito não sabia disso. E com certeza a mãe de Moisés ensinou para ele princípios que o povo de Israel deveria viver. E o que eu gosto nisso tudo é que Moisés, ele tinha no seu coração um senso de patriotismo. Era alguém que queria o bem do seu povo. Era alguém muito bem intencionado, alguém que de fato no seu coração tinha uma admiração e um amor por Deus. E Moisés, certa feita, vendo um egípcio maltratar um hebreu, ele se ira, ele fica com raiva e ele mata aquele homem que havia agredido o hebreu. Só que Moisés, ele, ao matar aquele homem, ele não podia mais ficar no Egito, porque provavelmente ele seria punido com a pena de morte, porque eram as leis do Egito. E ele teve que fugir, ele teve que ir embora. E nisso, quando Moisés, ele vem embora, ele conhece a família de Jetro, que o acolhe. E ele fica naquele local, próximo a Midian. E no entanto, ele vai embora e lá continua com seu sogro. É interessante que Moisés, ele vai embora para a casa de um sacerdote, de alguém que, querendo ou não, tinha temor a algum Deus. A Bíblia aqui não relata qual Deus desse texto, nessa altura,
o povo de Midian estava servindo, não era o Deus de Israel. Mas Moisés, eu acredito que ele aprende a devoção, ele aprende o que é de fato alguém ser dedicado a Deus, porque Jetro era. Com todos os problemas que nós olhamos, nós observamos, e muitas vezes nós até julgamos as pessoas que não servem ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, não servem a Jesus. Muitas vezes a gente critica algumas pessoas que não professam a Deus, mas eu fico muito admirado, irmãos, muitas vezes, de observar que pessoas nos dão exemplos de devoção, pessoas nos dão exemplo de dedicação, pessoas nos dão exemplo de entrega. Quantas pessoas que professam outras religiões, quando tem alguma coisa relacionada à sua religião, ele não perde, ele se envolve. Quando há uma procissão, ele está junto. Quando há um evento, ele está lá no meio. Ele não perde a sua devoção. Eu acredito que Jetro, mesmo não servindo ao Deus de Israel, era alguém assim que tinha uma devoção e ensina isso a Moisés. E Moisés teve a humildade de aprender. Sabe por que muitas vezes a nossa vida espiritual ela não muda? Porque nós não estamos tendo a humildade de aprender. Julgamos as pessoas, criticamos, dizemos que as pessoas não têm nada para nos ensinar, dizemos que as pessoas que não conhecem a Deus não têm valor nenhum. Querido, eu conheço muita gente que nunca pisou numa igreja, seja ela qual for, mas são pessoas que têm um coração amoroso, um coração verdadeiro, um coração puro e que amam de fato o ser humano. São exemplos que nós precisamos aprender. Talvez para essa pessoa só falta alguém como eu, como você, para levar o evangelho, levar a salvação, mas de fato ela tem valores que nós podemos aprender. E Moisés aprende com Jetro, ele aprende com o seu sogro. E Moisés estava trabalhando, ele vai andando ali pelo Monte Horebe, um local que passa a ser sagrado. E quando Moisés ele vai naquela caminhada, talvez pensando que não teria mais nenhum tipo de possibilidade de ajudar o seu povo. Imagine alguém, irmãos, que passou a sua vida inteira como milionário e de repente ele pensa: através da minha riqueza eu poderei ajudar o meu povo. Através da minha riqueza, da condição, da posição que Deus me deu aqui no Egito, eu vou poder ajudar o meu povo. Eu vou poder dar comida, eu vou poder dar calor, eu vou poder dar alimento de fato para que ele se fortaleça, eu vou poder dar remédios, medicamentos, eu vou poder fazer obra social para eles. Esse era o pensamento de Moisés. Mas eu quero dizer um negócio para você: os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Jeremias 29:11 fala sobre isso. E queridos, às vezes a gente pensa que Deus ele vai fazer as coisas de acordo com a nossa cartilha. Às vezes a gente pensa que Deus ele vai pegar a nossa vida, vai nos dar um choque de amnésia na mente, e nós vamos esquecer tudo, e Deus dali para frente vai fazer tudo de novo. Muitas vezes não é isso que vai acontecer. Até mesmo o seu passado, a sua profissão, a sua condição pode ser uma ferramenta de Deus para abençoar muitas vidas que de fato irão reconhecer que há um Deus verdadeiro. O teu passado pode não ter sido o maior e melhor passado que qualquer ser humano poderia ter, mas a sua história, ela serve de experiência para que muitas pessoas possam crescer na fé. A gente precisa aprender isso, porque Moisés, quando ele estava ali com seu sogro, de fato ele já não era mais aquele homem querido do Egito, ele já não era mais aquele homem que seria o sucessor de Faraó, ele era simplesmente um fugitivo. E de repente, quando ele vai para a casa do seu sogro, após ter cometido aquele crime, no seu coração, quem sabe, já não existia mais nenhuma expectativa. No seu coração, quem sabe, já não existia mais esperança de que de fato Deus, de alguma maneira, iria se manifestar para ele. Mas quando ele estava trabalhando para o seu sogro, servindo ao seu sogro, Deus se manifesta a ele. Quantas pessoas, irmãos, precisam de um cargo hoje para dizer que Deus de alguma maneira se manifestou para ele? Tem gente que só quer fazer a obra de Deus se for obreiro, se tiver com o microfone na mão, ou se for lhe dado alguma posição eclesiástica. Moisés não tinha posição nenhuma, estava trabalhando para o seu sogro que vivia em outro país, e no meio dessa trajetória Deus se manifesta a ele. O que eu quero dizer para você? Você fica esperando que Deus se manifeste para você da maneira que você julga abençoada e legal. Talvez você queira que Deus se manifeste para você no culto. Talvez você queira que Deus se manifeste para você quando você estiver no monte ou numa vigília. Talvez você queira que Deus se manifeste para você quando passar a pandemia
e você estiver lá na igreja, no templo físico, tem gente que não assiste live, tem gente que não participa, tem gente que não se envolve, é porque nunca teve de fato o encontro com Deus, quer servir a Deus na aparência, quer fazer da igreja um clube, mas Deus não te chamou para isso, querido. Da mesma forma que no serviço, na trajetória, na dedicação, Deus se manifestou a Moisés. Deus, ele quer se manifestar a você em momentos que você talvez nunca imaginou. Quem sabe hoje, agora, em meio a essa pandemia, é a hora que Deus, ele quer se manifestar a você como ele nunca se manifestou antes. Essa é a forma que Deus, ele quer fazer na sua vida. Aleluia. Não fique esperando, querido. Deus te dá um manual pronto para dizer que vai ser tal hora, tal dia, de tal maneira. Porque é Ele que está no controle de todas as coisas. E Ele precisa que eu e você, que nós sejamos dependentes dEle. Eu quero dizer para você que Deus, ele quer que você seja dependente dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, Espírito Santo. Ele estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro. E de repente um anjo aparece para ele. E quando o anjo aparece para ele, o mover de Deus começa a acontecer. É o anjo do Senhor, o próprio Deus, que aparece no meio daquela sarça. E quando Moisés, movido talvez pela sua curiosidade, ele vai até aquela sarça, Deus fala com ele. Ele olha aquela sarça e aquele fogo, ele não consumia aquela sarça. Aquele fogo, de alguma maneira, não danificava aquela sarça. Muito pelo contrário, aquele fogo, ele era contínuo. E Moisés fica ali, parado, olhando, impressionado, porque de fato as coisas de Deus, irmãos, elas chamam a atenção. As coisas de Deus, elas nos prendem. Aquilo que é de Deus nos faz ficar ali, parados, mas para prestar atenção. E quando Moisés, ele teve aquela surpresa grata e abençoada, acontece que Deus fala com ele. Quando ele vai até a sarça, quando ele toma uma atitude, quando ele sai da onde ele estava, quando ele larga o que ele estava fazendo e vai de encontro àquela manifestação, Deus fala com ele. O que nós aprendemos aqui? Que quando nós mudamos a nossa posição, nós abrimos mão daquilo que nós estamos fazendo, nós abrimos mão dos nossos afazeres e vamos nos dedicar a Deus. Deus, de alguma maneira, ele fala conosco. Muitas pessoas até questionam: Deus não fala mais comigo. Mas você está sempre ocupado, você não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Ah, Deus nunca falou comigo. Óbvio, você fica fazendo um monte de coisa menos parado para ouvir a voz de Deus. Como Deus vai falar com alguém que não dá atenção a Ele? Como Deus vai se dedicar a alguém que vira as costas para Ele? Eu quero falar aqui do jovem rico. O jovem rico foi até Jesus, chamando ele de bom mestre. Mas no momento que Jesus requer dele uma posição, ele não dá atenção para aquilo que Jesus fala. Ele vira as costas para Jesus e vai embora triste. Ninguém que vira as costas para Jesus pode ser feliz. E Moisés, quando ele vê a manifestação do próprio Deus, ele vai de encontro. E Deus fala com ele de uma maneira sobrenatural, de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa. Quando Deus, ele vai até Moisés e ele fala para chamar Moisés para um novo nível de intimidade com ele, para um novo patamar. E muitas vezes Deus não fala com você porque ele sabe que você não está disposto e nem quer mudar de nível. Quer continuar agarrado no mesmo orgulho, quer continuar agarrado nos mesmos problemas, quer continuar agarrado nas mesmas bobeirinhas de sempre. Como Deus, ele pode mudar alguém que não se dá o luxo de ir até ele com o coração aberto, disposto a largar tudo, abrir mão de si mesmo, porque a glória de Deus, ela é melhor que a vida. A glória de Deus, ela é melhor que a vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E às vezes nós queremos tudo menos a glória de Deus. Queremos tudo menos a presença de Deus. E as coisas param de funcionar na nossa vida. E
a gente quer reclamar. Irmãos, é muito triste ver pessoas que abandonaram a glória de Deus, sendo que Deus quer nos chamar para níveis mais altos com Ele. Deus quer nos chamar para uma vida de sobrenatural com Ele. Quantas pessoas, irmãos, a gente vê que não soma, que não está junto, que não consegue se envolver, se entrosar, porque tem que ter uma cartilha. As coisas de Deus tem que ser de acordo com o gosto dele ou dela. Deus não tem nada a ver com o teu gosto, meu irmão. Deus não tem nada a ver com o que você quer. A gente fica escutando um monte de coisa na internet. Eu escutei certa feita alguém dizer: não tem esse negócio de que quando a pessoa vai embora, Deus manda outro. Olha, sabe o que eu penso sobre isso? Quem disse isso não conhece absolutamente nada de Deus, porque Deus só usa quem tem compromisso com Ele. Quem vai embora e não tem compromisso com Deus, Deus não se preocupa com essa pessoa, porque a Bíblia diz com clareza que aqueles que conheceram a luz de Deus, a graça de Deus, e não querem de fato viver uma vida plena na presença dele, diz a palavra do Senhor que não tem como ser restaurado. É como a terra que diversas vezes foi embebecida pela água e acaba desmoronando, ou seja, como um barranco que a água infiltrou, caiu. Como é que você vai colocar um barranco que caiu no lugar de novo? Não tem jeito. Pode se criar talvez um muro de contenção, fazer outra coisa, mas aquela terra ali não volta do mesmo jeito, não. E quando a pessoa não quer nada com Deus, querido, significa que ela se corrompeu, que ela cauterizou seu entendimento, que ela perdeu a possibilidade de viver o sobrenatural. Deus não tem nada com gente assim. Eu fico vendo gente descabelando, preocupado. Ai, como é que vai ser a pandemia? Quando voltar, ninguém vai querer ir para a igreja, ou vai todo mundo. Irmão, eu estou preocupado em buscar a Deus. Quem quiser ir, que vá. Quem não quiser ir, que Deus abençoe. Eu estou preocupado de ter a presença do Senhor. Minha preocupação é outra. Sou eu e Deus, assim como Moisés estava em intimidade com Deus, sendo aquecido por aquela sarça, estando perto da presença do Senhor. Ele abre mão de si mesmo, ele abre mão de tudo e vai. É isso que nós precisamos na nossa vida. Não preocupe com A, com B, com C, com D. Não preocupa com ninguém, irmãos. Não preocupa com ninguém. Eu digo isso com clareza. Eu não sou um pastor de acordo com os padrões que as pessoas querem. Vou dizer por um motivo. Porque eu sei para que Deus me chamou e por que Ele me chamou. Não conte comigo para ficar na tua casa tomando café de blá 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 com você, porque Deus me chamou para outra coisa. Na verdade, eu não tenho nem tempo. O que eu estou querendo colocar para você aqui é que muitas pessoas vêm jogando a responsabilidade para as outras. Não valorizam os seus líderes, não valorizam os seus pastores, não valorizam os seus irmãos e vivem só em demandas, reclamando, querendo para si. E a gente vê Moisés fazendo o contrário. Ele abre mão de tudo, das suas demandas, das suas prioridades, e vai até Deus para servir. E já estava servindo seu sogro. E quando as pessoas não querem mais servir, tem que ser uma palavra que me agrada. Lamento te dizer, mas não é para te agradar. Aprenda a servir a Deus. E servir de todo o coração, abrindo mão até mesmo do seu trabalho, das suas finanças, do que você quer, do que você é, para ir até o Senhor. E não só isso, Moisés, quando ele chega diante de Deus, acontece algo extraordinário. Deus fala para Moisés o seguinte: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. A única coisa de valor que Moisés tinha naquele momento era a sandália. Alguns estudiosos vão dizer que aquela sandália era uma sandália confeccionada no Egito, e nela havia as marcas do rei Sol, ou do deus Ra. E Moisés estava há anos caminhando com algo que lhe lembrava o Egito. Moisés estava há anos com os seus pés calçados sobre aquilo que havia sido forjado num povo que era inimigo de Deus. Só que quando ele chega diante de Deus de verdade, Deus pede a ele aquelas sandálias. Ninguém, querido, pode chegar diante de Deus verdadeiramente se de fato não for para se entregar totalmente e entregar aquilo que Deus pede. Muitas vezes nós queremos chegar diante de Deus, mas na realidade nós não queremos entregar o nosso tudo. Aquilo que estava no pé de Moisés o conectava com costumes que não eram de Deus. Havia ali a marca de um outro Deus, e Deus pede aquilo.
Então está na hora, meu irmão, minha irmã, de você abrir mão, de você entregar aquilo que Deus está pedindo. Pensa aí o que Deus tem pedido de você. Pensa com carinho, em nome de Jesus. Eu quero te dar um segundo para pensar. Pensou? Meditou? O que você precisa entregar para Deus? Dê um segundinho para você pensar. O que está ainda na tua vida que você não entregou para Deus? E Moisés, após fazer isso, ele começa a viver uma nova etapa na sua vida. E quando essa etapa chega na vida dele, é porque Deus, ele tinha coisas muito maiores. Para quem gosta de ler a Bíblia, nós sabemos que Moisés, ele foi um dos maiores líderes que a Bíblia relata. Um dos maiores líderes de todos os tempos. E às vezes a gente não tem vivido o melhor de Deus para a nossa vida, porque nós não estamos dispostos a abrir mão. E agora, querido, eu começo a minha mensagem. Só estava na introdução. Moisés, lá atrás no Egito, ele matou um homem. Ele perdeu a sua moral, ele perdeu a sua posição. E diversas vezes ele deve ter errado. Mas eu quero colocar para você aqui, de maneira bem prática, bem clara, como você pode viver uma vida plena e vencer as recaídas da vida. E ser um líder como Moisés foi. Porque até um certo ponto, Moisés também, quando foi chamado por Deus, ele queria abrir mão. Ele queria que Arão fosse no seu lugar, ou qualquer outra pessoa, mas ele não. Mal sabia ele que toda a bagagem, os erros e os acertos seriam ferramentas poderosas para que ele vivesse verdadeiros testemunhos da parte de Deus. Nós aprendemos, amados irmãos, que Moisés, quando ele assume o povo de Israel, e eles estavam indo rumo à terra prometida, várias vezes eles sentiram o desejo de voltar atrás. Várias vezes eles sentiram o desejo de voltar para o Egito. Várias vezes eles sentiram o desejo de comerem da comida do Egito. Várias vezes. Se você analisar os textos bíblicos, no livro de Números, no livro de Êxodo, você vai ver que eles tinham o desejo de voltar atrás. Mas Deus, ele não nos chamou para voltar atrás. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que bota a mão no arado, preste bastante atenção nisso aqui, e olha para trás, não está apto ou apta para viver o reino de Deus. Porque o arado, na verdade, irmãos, era uma ferramenta muito cara. E a partir do momento que a pessoa ela pegava no arado, ela tinha que tomar cuidado para ele não perder o corte, para aquela ferramenta não quebrar, ou para aquela ferramenta, de fato, ela ter a sua função sendo executada da maneira certa. Porque você corria o risco de estragar se você não fizesse da maneira correta. Então a pessoa tinha que olhar só para frente. Muitas vezes aquilo era amarrado na cintura de alguém, ou amarrado na cintura de um animal, e alguém ia puxando, o outro ia empurrando, mas tinha que ser com todo cuidado. Um arado nem sempre ele poderia ser utilizado sozinho. O que a gente aprende aqui é que muitas vezes a gente danifica a ferramenta que Deus nos deu porque a gente quer andar sozinho. Eu não me misturo. Você acha que é elite? Cuidado, que é a ferramenta que não tem conserto. E quando aquele arado era utilizado, quem estava utilizando não podia nem olhar para a esquerda nem para a direita, porque se tivesse uma pedra poderia bater e quebrar. E era uma ferramenta que era equivalente ao preço de um carro hoje em dia. Não era qualquer pessoa que tinha. Não era qualquer pessoa que tinha condição de arrumar uma lâmina, porque o metal era muito caro, era muito raro, especialmente naqueles períodos em que as guerras elas eram constantes. Então não era qualquer lugar que você encontrava metal, porque as pessoas utilizavam para fazer armas e não era fácil de encontrar. Então Jesus, quando ele faz essa colocação, ele está demonstrando que a gente tem que ter um foco só. A gente não pode ficar olhando para trás, porque senão a gente danifica a ferramenta que ele nos deu. A gente danifica o nosso chamado, a gente danifica a nossa vida. E tem coisas na vida que, se a gente não tomar cuidado, elas não vão ter conserto. Elas não poderão ser consertadas. E aqui a gente observa que isso estava acontecendo com o povo de Israel, porque eles estavam sempre olhando para trás. Tanto que muitas pessoas morreram no deserto.
E morreram mesmo, irmãos. Pessoas que perderam a vida, foram tragadas pela terra. Pessoas que morreram picadas por serpente, dentre outras coisas mais, porque não queriam viver uma vida plena com Deus. E aqui eu quero começar a falar coisas que são importantes para a nossa vida espiritual, para que você não volte atrás. Em Números, no capítulo de número 11, versículos de número 5 e 6, o povo de Israel começa a reclamar e dizer que no Egito eles tinham muito mais condição. Eles começam a lembrar daquilo que eles tinham lá no Egito. E Moisés com eles. Moisés já tinha vencido tudo isso, rompido tudo isso, já tinha sido quebrantado. As fases da vida de Moisés deixam muito claro que Moisés, quando ele estava no Egito, ele estava aprendendo a ser um rei. Mas na verdade Deus teve que fazer dele um plebeu, sendo humilde, para que ele não se ensoberbecesse e não tivesse mais saudade do Egito. Enquanto Deus não trabalhou no coração de Moisés, não permitiu que ele voltasse no Egito, não permitiu que ele fosse fazer a obra do Senhor naquele lugar. E muitas coisas não acontecem na nossa vida porque o nosso coração está no lugar errado, agindo da maneira errada. Nós estamos. E aqui o povo de Israel demonstra isso com clareza. Nós observamos que eles estavam com lembranças da sua mente. Primeira coisa que eu quero falar aqui: o nosso maior campo de batalha é a nossa mente, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com os pensamentos que vêm na nossa cabeça, porque muitas vezes esses pensamentos podem nos fazer ter a vontade e o desejo de retroceder, o desejo de ir aonde Deus não nos mandou ir. A gente observa que o povo de Israel estava assim. O seu coração estava desejoso em voltar atrás, porque eles perderam a batalha num campo em que nenhum ser humano pode perder, que é a nossa mente. É aquilo que fica arraigado na nossa cabeça. Como você tem alimentado a tua mente, o que você tem pensado, o que você tem vivido, o que você tem feito da sua vida. Porque aonde nós estaremos, o meio que nós estaremos inseridos, com toda certeza vai influenciar o que nós vamos pensar, o que nós assistimos, o que nós ouvimos e até o que nós falamos. Pode influenciar o que nós pensamos. E aqui nós vemos, irmãos, que eles estavam assim. Eles perderam uma batalha. E aqui eu quero trazer para você alguns segredos para que você venha blindar a sua mente. Primeiro ponto: vigilância. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 41 em diante, diz que nós devemos vigiar antes de orar. Amados, é muito interessante nós falarmos sobre isso, porque aqui aponta para algo que é importante. No Salmo de número 141, versículo de número 3, o salmista fala que ele estava vigiando a porta dos seus lábios. Ele pede até que o Senhor o ajude, porque muitas vezes nós não vigiamos naquilo que nós falamos. Nós amaldiçoamos nossos filhos, nossos empregos, nossa igreja, nossos líderes, nossos cônjuges, nossos amigos, com as nossas palavras. E nós não vigiamos. E a nossa palavra, ela pode ser uma semente que vai gerar frutos. Aleluia! Vigie o que você tem falado, assim como o salmista aqui nos ensina. Para blindar a sua mente, toma cuidado com aquilo que você fala, porque a sua palavra, ela não tem como você voltar atrás com ela. Aquilo que você fala, irmão, irmã, não tem como voltar atrás. Então vigie aquilo que você fala. Louvado seja Deus. Aleluia. Segundo ponto: tem equilíbrio. Tem muitas pessoas que não são equilibradas, pessoas que fazem aquilo que quer, e a gente sabe que todo excesso ele aponta para uma falta. Nós aprendemos que a falta de equilíbrio, ela também é falta de sabedoria. Mas na verdade, em Provérbios, no capítulo de número 3, versículo de número 21, diz: para que nós não venhamos ser demasiadamente sábios e nem demasiadamente tolos. Ou seja, está apontando para o equilíbrio. Aqui é um aprendizado muito importante. Eclesiastes 7:16, atenta para a temperança.
A gente precisa ser temperado. A Bíblia também nos fala com clareza sobre isso. Jesus, ele fala que nós somos o sal da terra. Sal é tempero. O sal, ele é o equilíbrio da comida. Porque quando está salgado demais, ninguém quer comer. Mas quando tem sal de menos, com certeza ninguém quer comer. Agora o sal no equilíbrio, aí o negócio fica bom. E muitas vezes, irmãos, nós não temos equilíbrio. Nós queremos ser radicais, fanáticos. Nós não sabemos equilibrar, que é tudo demais, que é tudo de menos. É celular demais, ou é celular de menos. Você vai falar que a pessoa você nunca encontra, ou a pessoa não sai do celular, mas também não consegue parar para fixar em nada, porque o celular não deixa, queima a comida, só vive nas redes sociais, não toma conta das crianças direito, e por aí vai. Toma cuidado com esse negócio, está lá no trânsito, está no celular, quase provoca um acidente. Tem que ter equilíbrio, irmão, tem que ter equilíbrio, irmão. Outra coisa para você aprender a blindar a tua mente, tenha foco. Paulo, ele fala em Filipenses que ele tinha um alvo, que era Cristo. Muitas vezes nós perdemos o foco, nós perdemos o alvo, que é Cristo. E aqueles, irmãos, que não têm um alvo definido, qualquer lugar para ele está bom, qualquer coisa para ele está bom. E às vezes os problemas começam a vir, sobrecarregam a sua mente, e ele não consegue vencer, ela não consegue vencer. O que nós aprendemos aqui? Que nós precisamos ter foco. Se você tem um objetivo, continua, persiste, porque Deus vai te ajudar a conseguir cumprir com aquilo que Ele determinou para a sua vida. Outro ponto, amados irmãos, discernimento. Aprenda a selecionar quem é de Deus para a sua vida, o que é de Deus para a sua vida, aonde é de Deus para a sua vida. Aprenda a ter discernimento espiritual, porque a falta de discernimento nos faz ser réus de problemas que nós não deveríamos ser. A falta de discernimento nos mergulha na pobreza espiritual. A falta de discernimento nos relega ao esquecimento. A falta de discernimento faz com que nós venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Tem qualquer pessoa dando uma profecia, você está lá, porque não tem discernimento. Não faz nada para Deus, não se envolve com Deus. Aí alguém fala, você é uma pessoa de Deus, você é uma bênção, e você acredita. Porque não tem discernimento, sabendo que você, qualquer um que está mal com Deus precisa melhorar, mas qualquer um que fala alguma coisa para mexer com o teu emocional, você acredita, porque não tem discernimento. E aí vive só lembrando coisas do passado, coisas que não deveria lembrar, assim como a Bíblia nos mostra aqui. Outro ponto importantíssimo, irmãos, para que você vença as recaídas. Primeira coisa que você tem que aprender. A Bíblia nos ensina o seguinte, que nós não devemos nos colocar em julgo desigual com os incrédulos. Não ande com gente que não tem a mesma fé que você. Por que eu estou te dizendo isso? Porque é muito fácil a gente se machucar quando a gente não anda com pessoas da mesma fé. E eu vou te explicar por quê, porque a Bíblia nos ensina isso com clareza. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, Jesus deixando claro para nós, que naquela época, os animais, eles eram colocados numa determinada posição, com um jugo no seu ombro, e eles começavam a andar em círculos no moinho. Ou era puxado por um animal ou por dois animais. Mas qual era o detalhe? Os dois animais, eles tinham que ser da mesma espécie. Por isso que Jesus fala, não vos coloquei em julgo desigual com os incrédulos. Porque se você coloca um boi com um burro, se o burro empacar e o boi fizer força, pode quebrar a ferramenta e ainda machucar o burro. Se você coloca um boi com um cavalo, se o cavalo disparar e o boi não correr junto, que de fato é o que vai acontecer, ele não vai correr junto, sabe o que vai acontecer? Vai quebrar o moinho, vai quebrar a ferramenta. Se você coloca um burro com um cavalo, o cavalo ele é muito mais rápido, apesar do burro ter mais força. Então, no descompasso, pode quebrar a ferramenta. Espiritualmente falando, se você é do céu e anda com gente que só tem a mente aqui na terra, meu irmão, alguma coisa da tua vida vai quebrar também. Só que eu quero colocar para você aqui o seguinte, que Deus é um Deus que perdoa. Então para de ficar caindo nos mesmos pecados, nos mesmos problemas. O povo de Israel só vivia pensando no passado. E quantas pessoas só vivem assim?
Porque, como eu disse aqui, a sua mente, ela tem que ser blindada com vigilância. A sua mente, ela tem que ser blindada, irmãos, com muitos elementos que são importantes, com equilíbrio, com foco, com discernimento. E se você ficar andando com gente que não se preocupa com isso, a tua vida vai pro buraco. Vendo coisas na televisão, ou na internet, ou em qualquer outro lugar, que não te edificam, a tua vida vai pro buraco. E aqui nós aprendemos que para vencer as recaídas, você precisa ter no mínimo 3 coisas. Primeira coisa, entenda que o perdão de Deus é real. 3, 2, 9, 9, 9. Entenda que o perdão de Deus, 8, 3. ele é verdadeiro. Entenda que o perdão de Deus aleluia. Que o perdão de Deus, de fato, ele está disponível para você. Entenda que o perdão de Deus, irmãos, conforme diz 1 João, capítulo 3, 2, 9. Capítulo de número 1. 1 João, capítulo de número 2, até me perdoa aqui, queridos. Capítulo de número 2, versículos de número 1 em diante, diz o seguinte, que nós não devemos pecar, mas se porventura pecarmos, temos um advogado que advoga por nós, Jesus Cristo, o justo. Segunda coisa, troque a culpa por responsabilidade. Está caindo, está difícil, muda. Assume a responsabilidade, fala, a partir de hoje eu vou mudar, eu vou ser diferente. 3. A partir de hoje eu vou ser diferente. Outra coisa importantíssima, relacione-se com pessoas mais firmes na fé. Porque se você viver andando com gente que não professa a mesma fé que você pode incorrer no risco de ter um problema. E para encerrar, irmãos, para concluir, as circunstâncias, elas não são maiores que o Deus que você serve. Então aprenda a abrir o seu coração para Deus, para que verdadeiramente Ele possa fazer com que a vontade dEle se concretize na sua vida. Amém? Então vença as recaídas, não desista, vá adiante, porque Deus é contigo. Vamos orar? Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos proporciona, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar nos abençoando de maneira poderosa, que o Senhor possa estar, ó Deus, derramando sobre nós o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção, meu Pai. Senhor, abre os nossos olhos espirituais e nós abençoamos, meu Deus querido, a vida de cada irmão, de cada irmã, segundo a Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos vitória, nós declaramos que o Senhor venha derramar o Teu poder, a Tua graça. Meu Deus, abençoe a cada vida, a cada filho, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe. Lembrando que quarta-feira é o quarto elo da nossa campanha, terça-feira nós temos também a rádio e você é uma peça importantíssima para estar conosco, tá bom? Eu recebo a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e que a graça do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, e todos digam amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais.